Salve, salve galera! Ferrer na área, saca só! Tô trazendo pra vocês hoje um anime de 2015, onde nosso protagonista entra em uma das melhores academias de batalha. E ainda por cima, chove garotas querendo o corpinho nu dele. O nome do anime é Absolute Duel e vou estar deixando no primeiro comentário fixado. Então já maceta o like e se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. Fiquem com o resumo aí, valeu! O anime segue a vida do nosso protagonista chamado Toru Kokonoi, que no caso é um garoto que está nas pistas para conquistar o coração de todas as garotas. No início do anime, descobrimos que ele tem um passado sombrio, onde ele perde um ente querido, e agora ele está na sua jornada para se fortalecer e se vingar. E não tem jeito melhor de conseguir isso do que ingressar na mais prestigiada academia de batalhas, cheia de garotas bonitas, muito corotinho, e ainda para completar, essa é uma instituição de internato totalmente gratuita. Além disso, todos recebem 3 refeições diárias, não existe taxa de matrícula e todas as suas despesas são pagas. E o melhor de tudo é que não há limite para o número de garotas que você pode ter ao seu lado querendo te chamar de meu louro, sendo essa academia o verdadeiro paraíso. Em seu primeiro dia, Toru fica por minutos olhando para uma moça de cabelos prateados sob as flores de cerejeira. Mas logo, toda a sua imaginação totalmente maliciosa são interrompidas, quando uma colega recém-chegada o chama e pede para caminhar ao seu lado. E eu me pergunto que tipo de mel nosso protagonista tem, já que ele é um cara padrão, não é bonito, é normal. De qualquer forma, a garota se apresenta como Imari, e os dois se tornam amigos. Eles conversam sobre a academia enquanto caminham em direção ao auditório para participar da cerimônia de entrada. No auditório, todos são recebidos pelos diretores da escola, e logo depois de cumprimentar a todos, a primeira coisa que a garotinha faz é acabar com o humor dos futuros alunos, com um teste surpresa, deixando o clima tenso entre os brothers. Basicamente, por essa ser uma academia de batalha, essa cerimônia de qualificação serve como um exame de admissão, onde todos serão obrigados a lutar com aqueles que estão ao seu lado, até que um seja derrotado. Caso a batalha dure mais que 10 minutos, ambos serão reprovados, e quanto à penalidade por reprovação nesse exame, você será expulso e receberá uma passagem de primeira classe para voltar para sua casa, sendo essa a academia que mais expulsou estudantes na história. Quanto ao nosso protagonista e sua amiga Imari, o fato deles terem virado amigos e estarem um do lado do outro acabou fazendo com que eles se tornassem inimigos. Em resposta a isso, o Toru tenta trocar de parceira de batalha, mas a presidente o impede, fazendo perceber que isso seria até mesmo um desrespeito com a pessoa que ele deve lutar, e se ele desistisse diante da sua oponente, ele seria um machista. Depois disso, o início da cerimônia é anunciado e todos começam a lutar, tendo agora 10 minutos para eliminar uns aos outros. O primeiro a sacar a sua arma, ou Blaze, como é chamado nesse anime, é a baixinha de cabelos prateados de antes, e após revelar as suas 2 espadas, ela avança em direção ao rapaz sentado ao seu lado, que a confronta com seu machado. Depois deles, todos liberam suas armas, e podemos ver que todo mundo tem umas arminhas bem interessantes, desde correntes, lanças, chicote, algema e outras coisas esquisitas usadas para lutar. Todos seguem ocupados lutando em suas partidas, e seguindo com o objetivo desse auditório, Imari saca sua espada e aponta para o Toru, dizendo que ele também deve puxar sua grande arma. O nosso protagonista permanece em silêncio e olha para ela, provavelmente triste por ter que descer a porrada na garota que ele acabou de fazer uma grande amizade. Sem esperar por ele, a Imari entra em ação e começa a batalha. O Toru simplesmente dá um passo para trás e se esquiva do ataque. Ela então se aproxima com uma facada direta, mas o Toru se esquiva novamente. Ela se vira com um ataque cortante, mas dessa vez o Toru se salva por 1 centímetro. E a essa altura, eu fico me perguntando se esse protagonista é realmente forte, se ele é convencido ou se ele é apenas um fracassado burro. Mas logo ele responde isso, já que quando a Imari avançou sobre ele com um golpe que visava sua cabeça, ele agarrou o pulso dela e interrompeu o ataque. Ele diz a ela que já é o suficiente e pede que ela admita a derrota, mas a Imari diz ter seus próprios motivos para continuar lutando e se recusa a aceitar a derrota. Nesse momento, um machado vem voando na direção deles, diretamente da batalha entre a garota de cabelos prateados e o seu parceiro. Nesse momento, o Toru rapidamente libera sua arma e desvia o machado com ela. Assim, descobrimos que o nosso protagonista é um irregular e tem um escudo ao invés de uma arma como seu Blaze, sendo ele o verdadeiro herói do escudo, se é que vocês me entendem. Depois disso, Imari agradece ao Toru por tê-la salvo e volta a lutar com ele. Ela avança novamente com um golpe de espada e dessa vez Toru a bloqueia com seu escudo e a contesta. No fim,
decretando sua vitória no momento em que ele manda a espada dela voando pelos ares. E em seguida, ele reúne energia em sua outra mão e a golpeia com um soco direto, empurrando ela para trás e fazendo com que ela se junte à sua espada no chão. E assim, nosso protagonista provou a todos que ele não é machista. Com isso, a presidente anuncia que o tempo acabou e que somente os vencedores serão aceitos na academia. Ela então os parabeniza e depois que a cerimônia termina, Imari observa que mesmo depois de uma batalha tão intensa, ninguém ficou gravemente ferido. Então o Toru diz que isso acontece porque as armas que todos usaram são feitas das almas de cada um deles, e é por isso que eles só podem danificar a alma, e não o corpo físico. Ele então mete o louco, se desculpa com ela, e diz que embora esse seja o caso dos Blazes, o seu último ataque foi físico. Por fim, a Imari diz ao nosso protagonista que ele deve se fortalecer, porque se ele perder, ela irá ficar boladona com ele. Os dois se despedem e Imari mete o pé de lá. Algum tempo depois, Toru entra no prédio da academia e caminha pela sala de aula. E é quando ele se encontra com Aoi Torasaki, um amigo de infância do nosso protagonista. E eles caminham juntos para a sala de aula. Durante o caminho, Toru revela o segredo por trás das armas de alma, explicando que todos que estudam nessa academia foram injetados com um medicamento que dá à pessoa a capacidade de manifestar armas vindas diretamente de sua alma. E enquanto falava sobre isso, o nosso protagonista e o Aoi se sentaram e olharam para todos conversando entre si. Nesse exato momento, a menina de cabelos prateados entra na sala de aula, chamando a atenção de todos com a sua aparência única e bela. Para nossa surpresa, ela vai em direção ao nosso protagonista, chamando pelo seu nome, e se senta ao lado dele. Ela começa a olhar para ele sem dizer uma única palavra, e fica tímida quando Toru olha de volta para ela. Nosso protagonista até tenta quebrar o gelo conversando com ela, mas ela rapidamente se vira, rejeitando sua tentativa, e isso é repetido algumas vezes. Mas em todas as tentativas do Toru, ele falhou. Nesse momento, uma garota salta para dentro da janela usando uma fantasia de empregada doméstica com orelha de coelho. Ela começa a pular toda empolgada e se apresenta como a professora que vai dar a aula. E ao invés de todos se apaixonarem pela coelhinha sensei, todos parecem ter visto algo muito esquisito. E mesmo sendo alvejada por olhares estranhos, ela pergunta se todos eles se apaixonaram pela sua beleza. E em seguida, diz para todos se apresentarem. Geral vai se apresentando e a garota de cabelos prateados se apresenta como Julie Sigtuna. Depois disso, a professora orienta a todos sobre a nova vida escolar que eles vão ter. A carteirinha de estudante que eles têm funciona como um cartão de crédito e cada aluno pode gastar até 100.000 ienes por mês, cerca de 3.400 reais. O que até que bom, né? Estudando de graça, ganhando mesada, tá ótimo, né? E ainda por cima, vão ter todas suas outras despesas pagas. Uma verdadeira molezinha. Depois disso, a professora explica o sistema de duplas. Todos os alunos da academia formam duplas e moram junto com seus parceiros. E depois que os alunos se formam nessa academia, eles são designados para a força de segurança. Dentro dessa escola, todos eles precisam trabalhar como uma unidade de 2, e é por isso que o sistema de duplas existe para melhorar o trabalho em equipe. As duplas oficiais serão decididas depois de uma semana, mas por enquanto, os alunos deverão formar duplas temporárias, com a pessoa que estiver sentado ao lado deles. Quando anoitece, todos voltam para os seus dormitórios, e o nosso protagonista acaba desfrutando de um momento bom ao ver Julie em seu pijama. Os dois se sentam e se apresentam, e a Julie revela que ela é de um lugar chamado Ginlé, um lugar no norte da Europa. E o fato dela se lembrar facilmente do nome do nosso protagonista é porque o nome dele é parecido com o deus nórdico, o Thor. Ela então diz a ele que está muito interessada nele, por conta do movimento que ele usou durante a cerimônia de qualificação, referindo-se àquele soco. Ela pergunta se ele pode ensinar esse golpe a ela, mas nosso protagonista se recusa, dizendo que ele excede uma enorme pressão sobre o corpo do usuário, e que se uma garota usar, ela poderia ficar com o corpo danificado. Depois da breve conversa, eles desfrutam de um pouco de chá de maçã, e então capotam. Já no dia seguinte, os rumores de que Julie e o Toru estavam dormindo juntos se espalham pela escola. E durante o café da manhã, duas meninas, sendo a Tomoe e sua dupla Miyabi, se aproximam do Toru e Julie e começam a conversar com eles. Durante a conversa, Julie acidentalmente diz que ela e o nosso protagonista dormiram juntos. Isso faz com que Tomoe pense que o Toru é um pervertido, tendo que dormir junto com uma mulher é apenas a natureza. Durante a aula, a professora Coelho explica os fundamentos dos poderes especiais usados pelos alunos. Ela diz que a droga que eles usaram é compatível com apenas uma a cada 1000 pessoas, e somente aqueles que são compatíveis ganham a capacidade de manifestar seus blazes. Essas pessoas são chamadas de Exceed,
e ao treinar mente e corpo, os Exceeds podem subir de nível e ficar cada vez mais forte. Para subir de nível, eles precisam passar pelo ritual de sublimação no final de cada período, mas se a mente e o corpo não forem fortes, a pessoa não subirá de nível. De acordo com as regras da academia, os alunos devem subir de nível pelo menos uma vez por ano. Caso contrário, é rua, expulso. Depois da aula, todos vão para o treino de batalha no ginásio, e a Julie esclarece o mal-entendido, e a Tomoe pede desculpas ao Toru por tê-lo chamado de pervertido. Depois disso, ela e Julie começam a treinar uma contra a outra. Enquanto isso, nosso protagonista desafia o Aoi para uma luta-treino. Eles também começam a treinar um com o outro, e assim se passa uma semana, com todos tendo aulas práticas de batalha. Depois da semana intensa, é hora de todos decidirem suas duplas oficiais. Inicialmente, a Julie pede que a Tomoe seja sua dupla, pois ela é mais próxima dela em termos de força. Mas a Tomoe já havia escolhido a Miyabi como sua dupla oficial. Já o nosso protagonista pediu pro Aoi ser sua dupla. No entanto, mais tarde, quando ele descobre que a Julie foi rejeitada, ele foi lá e pediu pra garota ser sua dupla oficial, demonstrando que ele não liga pros seus amigos, e sim apenas pro Sherekard. Agora, com as duplas oficiais decididas, a professora Coelho anuncia que finalmente chegou a tão esperada hora de todos lutarem na famosa Batalha dos Blazes, que no caso é um Battle Royale onde todos, além do seu parceiro, são inimigos. Resumindo, um Battle Royale em duplas. A batalha começará em uma semana e até lá todos devem praticar com suas duplas para melhorar o trabalho em equipe. Nisso, Toru e Julie começam a treinar um com o outro, e o nosso protagonista sofre uma vergonhosa sequência de derrotas contra a garotinha. Após o treino, eles dão um feedback um ao outro, e durante o treino, a Julie ajuda o Toru com alguns combos, e até mesmo dá um nome àquele seu ataque de soco, chamando o soco de Mjolnir, lembrando do Thor. O dia do Battle Royale finalmente começa, e vemos que Toru e Julie já têm uma estratégia montada. Simplesmente vão seguir em frente, e quem trombar no caminho deles será derrotados. A típica estratégia da moda caralho. E o pior, que acontece exatamente como eles planejaram, trombando então diversas duplas e fatiando todas elas. Chega o momento em que sobram apenas poucas duplas. Tomoe e Miyabi são uma delas, que até chegam a lutar por um breve momento em um corredor, mas obviamente que seriam vencidas facilmente. Agora, sobra apenas a dupla de Aoi e a do nosso protagonista, e eis que os dois escutam um grito de longe. Quando chegam para dar uma espiada, eles observam a Aoi no chão, e próximo dele, a coelhinha Sensei fazendo cara de cachorro sem dono. Quando perguntam o que houve, a Aoi cagueta a coelhinha Sensei, que logo dá as caras sacando a espada para nossa dupla. Quando questionada, a professora diz que realmente tinha fatiado aqueles dois fracotes no chão, e com esse leve ataque que ela tinha dado no nosso protagonista, Toru percebe que está sangrando, sendo que Blazes seria apenas ataques na alma e não físico. A professora dá um sermão nos dois, dizendo que a vida não é um mamão, e que usando Blazes consegue sim matar uma pessoa. Ainda por cima, ela diz que é o trabalho dela se livrar de amadores promissores. A coelhinha faz uma cara de psicopata e parte para cima deles, dizendo que vai matá-los. Uma trocação começa, com a professora em enorme vantagem sobre eles. Os dois até tentam combinar alguns ataques, mas a professora segue pressionando Toru e Julie. E isso até ela soltar uma frase dizendo que inúteis são fadados a morrer. Isso ativa um flashback no nosso protagonista, que dá um buff nele, que tenta dar um porradão na coelhinha, mas acaba não acertando. A luta continua, com a professora Coelho tirando onda da cara deles, mas isso não dura muito, pois com uma combinação entre Julie bloqueando a professora e nosso protagonista conseguindo reunir um soco cabuloso, Toru consegue simplesmente quebrar a arma da Coelhinho, sem dó nem piedade. Já no dia seguinte, todos ficam surpresos ao ver a Coelha Sensei de volta à aula. Nosso protagonista e seus amigos vão até a sala da diretora para perguntar sobre ela. Então a diretora responde que ela nomeou a Coelhinha de volta como professora, que apesar das suas tentativas de matar eles, ela conseguiu treinar os seus alunos a tal ponto que eles foram capazes de se defender dela, e até mesmo derrotá-la em tão pouco tempo. Em seguida ela diz que só se importa com os resultados, e como eles provaram seu valor, eles passarão pela cerimônia de sublimação em alguns dias, e avançarão para o nível 2. Depois disso, todos voltam para a sala de aula, e a Coelha Sensei volta a ensinar todos como se nada tivesse acontecido. De repente, uma aluna loira entra na sala de aula e vai até a mesa do Toru. Ela pede permissão à professora e diz ao nosso protagonista que quer falar com ele a sós. Ela se apresenta como Lilith Bristol, uma aluna transferida da Inglaterra, e leva o Toru até o jardim para tomar um chá com ele.
Em seguida, ela diz ao nosso protagonista que ouviu alguns rumores sobre um irregular e que ela foi transferida para o Japão especialmente para formar uma dupla com ele. No entanto, o nosso protagonista dá um fora na garota, dizendo que ele não vai largar a Julie para ficar com ela, rejeitando a oferta. No dia seguinte, Toru e Julie saem para comprar roupas para ela. Enquanto isso, Tomoe e Miyabi o seguem em segredo para ficar espiando nosso protagonista, para que ele não faça nenhuma investida inapropriada em Julie. Enquanto a observam por trás de um pilar, um grupo de rapazes tenta assediá-las, mas nosso protagonista logo corre para defendê-las. Nesse momento, vemos a Lilith revelar sua arma única, que é um rifle, e ela atira nos caras de longe. O nosso protagonista percebe e fica surpreso ao ver seu poder de combate. Depois de alguns dias, Toru e sua equipe passam pela cerimônia de sublimação, avançando assim para o nível 2. Todos eles ganham aumentos enormes em suas estatísticas e ficam muito mais fortes em comparação com o restante da classe. Nosso protagonista aproveita para fofocar para todo mundo sobre a arma única da Lilith, e eles se perguntam como isso é possível, pois os Blazes não deveriam ser capazes de se manifestar como uma arma normal de dar tiros, e eles querem perguntar a Lilith sobre isso, mas ela continua faltando às aulas. Um dia, enquanto caminhava com a Julie, nosso protagonista viu a Lilith aproveitando seu intervalo para o chá, e foi até ela para perguntar sobre a sua ausência nas aulas. Então ela lhe diz que só responderá se ele a levar para sair, e se ambos forem ao parque de diversões juntos. Ele aceita a parada, e depois de um dia agitado no parque de diversões, a Lilith pede para o nosso protagonista ser a sua dupla novamente, mas ele rejeita, como antes, dizendo que ele já tem uma dupla querida, e que não iria rolar. Ele então volta para o seu quarto e conta a Julie sobre isso. Então no dia seguinte, a professora anuncia que em breve haverá uma batalha de interclasse, chamada de a Batalha da Mordida do Dragão, que no caso será uma batalha individual em que os primeiranistas terão a opção de lutar contra os segundanistas, de sua escolha, mas eles devem ter em mente que todos os segundanistas são de nível 2 ou 3, e quase todos eles são tão fortes quanto a professora. Enquanto os observavam lutando na arena, a Lilith de repente entra no campo de batalha. Pede para todos começarem a Batalha da Mordida do Dragão agora mesmo. Ela promete ser a representante do segundo ano. Ela então pega o seu rifle e atira em um dos segundanistas, e com isso, ela marca o início da Batalha da Mordida do Dragão. Ela aluga todo o shopping para o seu jogo de sobrevivência, e até mesmo permite que os alunos do segundo ano participem do seu jogo de caça, onde ela luta contra todos. Muitos alunos do segundo ano tentam emboscar e combatê-la, mas ela os derrota facilmente, mostrando a enorme diferença entre sua força. Ela mostra suas habilidades de caça e experiência, além do seu domínio de armas com seu rifle, e acaba com todos os segundanistas que a desafiam. Nesse momento, ela é confrontada pelo nosso protagonista que também entrou no jogo para lutar contra ela. Ele pede desculpas por tê-la rejeitado e por tê-la deixado furiosa com ele. E então a batalha começa. Ela começa atirando nele, mas o Toru usa seu blazer para se defender e desviar das suas balas. Ele avança com o escudo levantado para fechar a lacuna e envolve em uma luta corpo a corpo. Quando ele a empurra para trás, ela é emboscada por Tomoe, que tenta empurrá-la de volta para que Julie a finalize com um único golpe. Mas a Julie chega antes do tempo e se revela, mas não deu certo não, e a Lilith consegue se esquivar da tentativa deles de derrubá-la. Ela então diz a ele que os deixará para o final e vai embora. Nisso a Tomoe diz que todos eles irão na frente e tentarão emboscá-la a Lilith no final do shopping. Todos correm para alcançar a garota, mas quando chegam ao corredor, eles encontram o local repleto de segundanistas derrotados. Eles se perguntam se a Lilith descobriu o plano deles, e agora, ela quem irá fazer uma emboscada neles. Nesse momento, Tatsuno é abatido e a Lilith se revela escondida entre os segundanistas derrotados, usando uma peruca. Ela então aponta sua arma para Julie, que corre para trás, enquanto o nosso protagonista corre para enfrentá-la em um combate corpo a corpo. Enquanto lutam, Lilith faz o Toru cair e pula para longe, repetindo a si mesma que o manterá para a última batalha. Nesse momento, a Julie pula desesperadamente para trás dela e tenta golpeá-la, mas a Lilith percebe o ataque óbvio e desvia. Ela então dá um chute no estômago da Julie e a faz voar contra a parede oposta. Enquanto a Julie cai, ela aponta sua arma para ela e dá o último tiro, mas a Tomoe passa por ela e salva a Julie no ar. Depois disso, todos se reúnem para discutir o próximo plano. A Tomoe foi baleada enquanto fugia, e a Julie também foi ferida em sua luta com a Lilith. Então todos, eles elaboram um plano e tentam atrair a loirinha para fora da sua zona de conforto. E enquanto espera,
a Julie vai até o nosso protagonista e fala com ele sobre seu desespero. Ela revela que estava assustada com a possibilidade do nosso protagonista abandonar. Ela estava em choque de ele formar uma dupla com a Lilith. Mas nosso protagonista tranquiliza, dizendo que esse assunto já foi resolvido e que ele prefere garotas de cabelo branco. Nesse momento, a Lilith chega e diz ao Toru para deixá-lo começar a batalha. Nisso a Aoi também aparece e a Lilith pergunta se eles são todos os que sobraram. E agora, a Julie diz a Tomoe e a Miyabi que ela estará lutando ao lado dele. E a Lilith acha que ela está falando sério e começa a batalha. Ela começa a atirar neles, enquanto nosso protagonista bloqueia as balas com seu escudo. Nisso a Julie e o Aoi entram em ação para enfrentá-la em um combate corpo a corpo, mas a Lilith se mostra superior mais uma vez e luta contra todos ao mesmo tempo. A bicha é braba. O Toru também entra em ação, mas ele é abatido instantaneamente. E enquanto tudo parecia bem para Lilith, o nosso protagonista finalmente mostra o que ele pode fazer, golpeando o chão com seu soco e o quebrando completamente. Isso faz com que Lilith salte para longe, mas de repente, a Miyabi surge de cima atacando com sua enorme lança. No entanto, a Lilith simplesmente aproveita para saltar no ar e se esquivar completamente. Aoi e Julie saltam para atingi-la no ar, mas a Lilith com maestria atira nos dois, que caem igual bosta, enquanto Lilith aterrissa ao lado deles. Ela diz ao Toru que acabou, e ele confirma, dizendo que disse a ela que veria através das suas mentiras e iria expor a verdade. Nesse momento, Julie se levanta e golpeia o braço forte de Lilith, que fica surpresa e diz que tinha certeza de que ela havia atirado em seu peito. Isso a Julie revela que ela fez com que a Tomoe envolvesse o seu peito com as suas correntes como armadura, o que protegeu das balas de Lilith. A loirinha elogia o trabalho em equipe delas, mas se recusa a aceitar a derrota. Ela pega o seu rifle novamente e se prepara para lutar de novo. Mas eis que de repente, nosso protagonista é atingido no braço por uma bala de verdade à distância. 3 caras aparecem vestindo trajes de ataque, equipados com armas de verdade. O líder deles tira o capacete e diz a Lilith que ele está aqui com o convite do ferreiro de equipamento. E a Lilith diz a ele que se recusa a aceitar o convite de alguém que decide interromper a sua batalha pela sobrevivência dessa forma. Então o cara também atira nela, e ainda diz que recebeu ordens para trazê-la, mesmo que para fazer isso, ele tem que ser um pouco duro e grosso. Aoi e Julie avançam para atacar os vilões, mas eles bloqueiam facilmente os seus ataques. Nisso o líder revela que os estudantes dessa academia não são os únicos que transcenderam a humanidade. Em seguida ele desaparece e rapidamente toma a Miyabi como refém sob a mira de uma arma. Vendo isso, Lilith aceita o convite e concorda em ir com ele. Nosso protagonista e os outros se recusam a deixar Lilith partir dessa forma e bolam um plano para resgatá-la. Eles alcançam os homens que estão subindo as escadas e dizem a Lilith que estão ali para salvá-la. Os soldados disparam uma rajada de balas contra o Toru, mas mesmo tentando se proteger, acaba ficando gravemente ferido. Nesse momento, ele usa toda a sua força para golpear o chão, que quebra a escada, fazendo com que todos caiam. O Aoi e a Julie pulam e atacam os outros 2 soldados, enquanto o Toru se junta a Lilith, que atira no líder com seu blaze, conseguindo temporariamente dar um jeito nesses vilões. Depois da confusão, nosso protagonista e a Lilith ainda continuam sua batalha, após a Aoi arremessar uma moeda pro alto, indo até o fim, mas a cena corta para mais tarde naquela noite, e o líder dos soldados acorda e sai dos escombros. Ele entra em contato com seu mestre e conta tudo o que aconteceu. E logo em seguida, manda de arrasta pra cima os outros 2 soldados que vieram com ele, já que ele não gosta de fracassados andando na bota. Alguns dias depois, os primeiranistas estão tendo a aula à beira-mar, e todos eles embarcam em um navio, se dirigindo a uma ilha para treinamento. O navio chega perto o suficiente para que eles possam ver a ilha, e eles recebem uma chamada, dizendo que eles nadarão até a ilha em seus uniformes. E o destino será o prédio do campo de treinamento no centro da ilha. Logo em seguida, todos os alunos são arremessados no mar e os deixam ir por conta própria. Isso acaba sendo problemático para o nosso protagonista, já que a Julie não sabe nadar. Ele a carrega nas costas e nada até a ilha dessa forma. A Lilith também se junta a eles no meio do caminho e vai com o Toru até a praia. Já na ilha, eles são emboscados por um grupo de ninjas. Um deles ataca a Julie, que mal consegue se esquivar. Esses ninjas usam armas iguais a eles e todos na ilha são atacados por eles também. Os ninjas emboscam a Tomoe e a Miyabi da mesma forma que fizeram com Julie e começam a lutar com eles. Por outro lado, a Lilith, a Julie e o nosso protagonista lutam contra um grupo enorme de ninjas, mas a Julie usa sua força de nível 3 e corta todas as árvores em um golpe giratório, tornando o campo vantajoso para eles. Enquanto isso, Toru luta sozinho contra uma ninja e durante a luta ele aciona uma armadilha e um enorme tronco o atinge, mas ele bloqueia com seu escudo.
A ninja tenta atacá-lo enquanto ele está ocupado segurando o tronco, mas Toru salta e empurra a ninja para baixo, e assim ele acaba tirando a máscara dela e revelando quem é. Depois disso, todos os ninjas se rendem e é revelado que eles são alunos que falharam na cerimônia de qualificação. Todos eles foram enviados para a academia filial, onde eles também estão estudando e treinando, e essa foi a saudação da escola principal deles à beira-mar. Mais tarde, todos os alunos têm um jantar ao ar livre e se reúnem com seus amigos. A partir daí, todos passam os dias restantes de viagem treinando lado a lado, tudo isso como parte de suas aulas na ilha. Durante esse tempo, a Miyabi reúne coragem para contar ao nosso protagonista sobre seus sentimentos e confessa o seu amor por ele. No entanto, Toru tem alguns flashbacks sobre o seu passado e a rejeita, dizendo que ainda é muito fraco para protegê-la. Ouvindo isso, Miyabi pede desculpas e sai ralada de lá com vergonha. Depois desse lero-lero, nosso protagonista retorna ao acampamento principal e descobre que eles estão sendo atacados. Dezenas de soldados com armaduras avançadas descem de paraquedas do céu, caindo diretamente na ilha, e começam a atacar os alunos com armas de verdade. No entanto, eles são tão fortes quanto o nível 2, e os alunos conseguem apenas se defender deles. Dentro do prédio, Lilith, a mordomo e a coelha sensei estão no escritório da diretora. A mordomo informa que eles estão sendo atacados pela galera com os equipamentos doidos, chamado Smith, e a Sakuya observa que parece que eles alcançaram o seu objetivo de criar o núcleo matador de deuses, e todos eles são de uma organização chamada Rebels. A Lilith então pergunta sobre o reforço da escola principal, e é dito que eles receberam informações de que a escola principal também estava sendo atacada por centenas de soldados Rebels. A diretora observa que o alvo deve ser a instalação de pesquisa subterrânea, mas não há motivo para preocupação, pois ela já adotou medidas preventivas. Em seguida, ela dá a Coelhinha um injetor vermelho de poder e diz que ela pode ir à loucura usando. Coelhinha Sensei, que é meio esquisita, aceita de bom grado e sai para lidar com soldados avançados. Ela revela estar acima do nível 4 e libera a verdadeira forma de sua arma, que por sinal derruba vários inimigos ao alongar sua espada. E continuando com a batalha, a Coelhinha simplesmente continua a mandar de base todos eles com sua força. Por fim, ela invoca o nome de sua arma, Ouroboros, e diz a sua arma para devorar os inimigos. Coelhinha zica. Depois disso, a lâmina de sua espada se desprende do punho e se separa em várias lâminas enormes, que começa a girar como um disco giratório e se move em direção aos soldados, cortando-os e despedaçando sem nenhuma piedade. Assim que tudo se acalma, Tomoe pergunta ao nosso protagonista sobre a Miyabi, pois não consegue encontrá-la em lugar nenhum. Ele diz a ela que vai ajudar a procurá-la, mas nesse momento eles são interrompidos por uma explosão repentina na sala da diretora. Enquanto isso, Sarah recebe a notícia de que a escola principal derrotou os invasores com sucesso. E nesse momento, o líder dos Rebels entra no escritório com 2 soldados e diz a Sakuya que ele está aqui para levá-la conforme as ordens de seu mestre. Lilith atira azeitona nos 2 soldados ao lado dele e diz que não deixará que ele a leve embora. E o líder responde a ela que dessa vez ele não está aqui para levar a loirinha, disparando um tiro que causa uma grande explosão. Nosso protagonista e todos correm para o escritório e resgata a Lilith e a Sarah. Lilith pede para o Toru e Julie para irem resgatar a Sakuya, e ela os faz prometer de que vão fazer isso por ela. Então nosso protagonista e a Julie seguem o líder dos Rebels e pulam no navio que ele está navegando. Nisso o líder os confronta e diz que eles não são importantes para o plano e que os deixaria ir se eles pularem do navio nos próximos 5 segundos. Obviamente nosso protagonista rejeita a oferta e parte para o ataque. Já a Julie golpeia o líder com suas espadas, mas ele se esquiva facilmente. Toru segue dando um soco forte, mas ele simplesmente o pega com a mão. Depois disso, os dois recuam e se preparam para atacar novamente. Juntos, eles continuam a desferir uma enxurrada de golpes de espada contra o líder, mas ele se esquiva facilmente de todos eles. Durante a luta, Julie dá um chute de salto, mas o líder continua muito superior aos dois. E ainda diz que ela é rápida, mas não tem força, e falta ódio. Nosso protagonista responde a ele que ela ainda foi capaz de prendê-lo no lugar, e o ataca com seu soco. O ataque envia o líder voando, fazendo-se chocar contra uma parede. Toru até acha que eles o derrotaram, mas o líder rapidamente se levanta novamente, revelando sua nova armadura sobre a antiga. Ele revela que eles usaram essas unidades para aprimorar suas habilidades e transcender a humanidade, em vez de usar injeções como eles. Logo em seguida, ele se aproxima do nosso protagonista com seus punhais, e em resposta, Toru desfere uma chapiscada de socos e o força a ficar na defensiva. Enquanto isso, a Julie, combinada com um ataque voador, chamando ele de Mjolnir do soco sônico do trovão,
atinge o líder e manda uma de suas adagas pelos ares, mas o líder a agarra pelo pulso e a joga pro lado. Ele então pega sua outra adaga e a joga na direção dela. Nisso, Toru se aproxima e o bloqueia com seu escudo. Depois dessa trocação franca, os dois se levantam e começam a lutar novamente. Nosso protagonista tenta dar um soco, mas o líder percebe e apunhala suas pernas com uma adaga, fazendo cair no chão e chorar de dor. Ao ver o Toru se machucar, Julie fica desesperada e tenta atacar o líder, mas ele a bloqueia com facilidade e a chuta com força, chamando-a de louca por ter perdido a calma. Em seguida, ele pega o punhal e tenta dar o golpe final em Julie, mas nosso protagonista rapidamente se coloca na frente dela com seu escudo, a defendendo. O líder fica furioso com ele e começa a chutá-lo no chão, fazendo gritar. E ouvindo os gritos dele, Julie tem um flashback de quando seu pai foi assassinado e se levanta. Ela ganha um buff, se torna insensível e desfere uma série de golpes super rápidos que pegam o líder de surpresa. Ela continua dominando ele e o derruba para o outro lado do navio. Ao vê-la assim, nosso protagonista chama pelo seu nome e tenta fazê-la voltar a si mesma. E depois que finalmente se acalma, Julie fica inconsciente e o líder foge, cancelando assim a missão. Ele recebe uma mensagem do seu mestre dizendo que eles reuniram os dados necessários e que ele deve voltar. Antes de ir, ele pergunta o nome do nosso protagonista e se apresenta como líder dos Rebels, e que seu nome é K, e que da próxima vez que eles se encontrarem, com toda certeza nosso protagonista não escapará. Depois do conflito, Sakuya retorna à ilha e a Lilith fica feliz em ver que ela está bem, até que de repente ela recebe uma ligação e a Sakuya diz que deve ser o convite para a Conferência do Reino. Assim que eles retornam à ilha, Julie conta ao nosso protagonista sobre o seu passado. Ela conta que seu pai era um herói em Guimé, mas um dia ele saiu para lutar e acabou sendo morto por um homem. Esse homem foi a mesma pessoa que lhe deu essa cicatriz em suas costas. E agora, ela veio para essa academia para se fortalecer e vingar seu pai, famoso sogrão. Nosso protagonista responde que estará sempre ao seu lado e ajudará ela a ficar mais forte. E enquanto isso, vemos a Miyabi usando os equipamentos Smith. E o homem diz a ela que isso vai dar um novo poder, que ela vai ficar muito mais pica. A garota concorda, pensando que se ela se tornar cada vez mais forte, o Toru não verá ela mais como uma fraca e aceitará seus sentimentos. De volta à ilha, os alunos da escola principal retornam às suas aulas sem a Miyabi, mas a academia continua procurando por ela. No entanto, os alunos são instruídos a não espalhar rumores sobre o desaparecimento dela, até que vários dias se passam e as aulas são retomadas como de costume. No entanto, todos estão preocupados com Miyabi, e a Tomoe é quem mais está afetada com isso. A presidente chama o nosso protagonista ao seu escritório e oferece a ele a opção de avançar para o nível 4, como agradecimento por tê-la salvado. Ele argumenta que não foi apenas ele quem o salvou, a sua equipe o ajudou. Sakuya gosta da honestidade dele, mas que o mundo não se importa com seus caprichos pessoais, e diz que a escolha é dele, seja lá qual objetivo ele tenha ao entrar nessa academia. Ela então diz que em breve a Conferência do Reino será realizada, e o criador da Rebels, famoso criador dos equipamentos Smiths, também fará uma visitinha a ele. Quando chega o dia da conferência, o terreno da escola está cheio de seguranças da mais alta elite, e agora os alunos não têm permissão para sair do campo da escola. E o Aoi observa que até mesmo o nível 3 também excede a segurança. Enquanto isso, Toru e Julie vão ao encontro de Lilith e perguntam a ela sobre o equipamento Smith e a conferência. Ela diz que o Smith é um membro de alto escalão de uma organização militar clandestina, e foi em outro país que ele estabeleceu o corpo de matadores de deuses, os Rebels. E o seu objetivo final é o mesmo que da Presidente, a dupla absoluta. Sim, o nome do anime, Absolute Duel. E essa era uma conferência em que um grupo de indivíduos se reúnem por causa da dupla absoluta. E ainda diz que o Absolute Duel é o domínio final que uma pessoa alcança quando atinge a capacidade máxima do poder de sua alma, pois as boas não estão por vir. Na conferência, todos se cumprimentam e o Smith propõe formar uma aliança com Sakuya, que atende pelo apelido de Blaze Diabólica. A Sakuya recusa a oferta e diz que o caminho que eles levam irá acabar levando a objetivos diferentes, e é por isso que ela não quer unir forças com ele. Ela então o provoca, dizendo que ele foi expulso da agência por ter perdido para o avô dela. Então o cara dos equipamentos Smith a chama de bruxa e diz para ela deixá-los resolver esse problema em um jogo. Basicamente, ele quer que os seus Rebels ataquem a academia e que os Exceeds que ela criou teriam que simplesmente se defender deles. Quem eliminar o outro lado primeiro é declarado vencedor, sendo esse um jogo de matança. E eu devo dizer que eu gostei da proposta do velhote. Por incrível que pareça, Sakuya também gostou, porque aceitou a oferta com alegria. Afinal de contas, não é a vida dela que está em jogo. Mas logo em seguida, todos eles são informados que os Rebels vão estar atacando em menos de 10 minutos.
Nisso, um enorme avião sobrevoa a escola e despeja umas centenas de soldados. Aquele maluco lá, o tal do K, também entra no terreno da escola e é confrontado por Toru e seus amigos. Eles se preparam para lutar e vemos a Miyabi entrar pela lateral e se equipar com uma armadura semelhante à de K. Ela enfrenta os seus amigos e diz que agora ela é muito forte. Logo em seguida, ela manifesta sua arma e derruba a todos com um único golpe, mostrando sua força extremamente overpower. Ela então aponta sua lança para o nosso protagonista e diz para ele se preparar. Ela avança com a lança, mas a Julie pula e empurra o Toru para o lado, salvando. Nisso a lança atinge o chão, rasgando o piso, causando uma enorme destruição. Nisso todos manifestam seus blazes e enfrentam a Miyabi, e o K revela que esse é o ponto culminante da pesquisa do equipamento Smith, a combinação de um ser vacinado com uma unidade de equipamento. Nesse momento, Tomoe diz ao K para se afastar dela e corre para Miyabi. Ela lhe diz que vai protegê-la, mas a Miyabi olha com seus olhos mortos e a devora com essa enorme lança. O loirinho Arrombex aproveita para revelar que a Miyabi escolheu esse poder por conta própria, que ela queria ficar mais forte para poder enfrentar o garoto que a rejeitou. Nosso protagonista fica furioso e vai em direção ao loirinho, mas a Miyabi bloqueia o seu caminho, fica na frente dele. Ela então começa a atacar o Toru e diz a ele para que ele veja como ela é forte. Nisso a Oi, a Lilith e a Julie entram em cena e a bloqueiam, dizendo ao Toru que por enquanto eles devem se concentrar em trazê-la de volta à razão, pois ela provavelmente sofreu uma lavagem cerebral. Ela os empurra para trás e começa a atacar o Toru novamente, dizendo que ela agora é forte o suficiente para os dois. Enquanto todos estão ocupados lutando contra Miyabi, o K se despede e diz que ele vai cuidar da Sakuya. Nesse momento, Tomoe usa suas correntes para conter a Miyabi e pede a todos que vão atrás do K e deixam a Miyabi com ela. Todos confiam nela e vão embora. Depois disso, eles correm para a sala de conferência para perseguir o loirinho Arrombex. De volta à praça, Miyabi e Tomoe continuam sua luta, com Miyabi completamente em vantagem. Quando todos os seus esforços falham, Tomoe usa o jutsu mais forte de todos e consegue trazer a Miyabi de volta aos sentidos. E tudo que ela precisou fazer foi ter uma conversa sobre amor, amizade, um bom tapa na fuça dela e um dedo no toba. A cena volta e vemos o K jogando algumas bombas em Julie, que as corta pela metade, fazendo explodir em seu rosto. Enquanto Toru corre em direção a ela em pânico, um grupo de soldados rebels entra pela janela, disparando várias balas contra ele. Nosso protagonista fica na frente de Julie e é gravemente ferido. Nisso a Julie recupera a consciência e olha para o Toru sangrando por causa dos ferimentos das balas. Nisso o loirinho ordena que os soldados matem o Toru e eles começam a disparar uma última rodada de balas contra ele. Mas então Toru usa sua injeção de nível 4, que ele recebeu da Sakuya, e se fortalece. De repente e de surpresa, Aoi e Lilith vêm por trás e também cuidam dos soldados rebels, e agora o K, enganado e furioso, dispara uma bala explosiva contra o nosso protagonista. Mas o Toru tinha acabado de receber um hack, e agora com seu blaze aumentado, lança uma enorme barreira ao redor deles, protegendo-os da explosão. Ele então corre em direção ao loirinho chupeta com um soco carregado e o derruba no chão com um pombaço no rosto, concluindo assim o jogo de matança. De volta à sala das conferências, Sakuya declara sua vitória e encerra a reunião. Depois da reunião, o cara dos equipamentos vai até o loirinho derrotado e começa a bater nele e insultá-lo por ter perdido. E como não tem sangue de barata, o K simplesmente manda o tiozinho de arrasta pra cima. Ele aproveita também para roubar a armadura definitiva, chamada de Destruição. E enquanto Toru e os seus amigos caminhavam para os quartos, eles são confrontados pelo loirinho, agora turbinado com a armadura nova. Eles correm para atacá-lo, mas o K simplesmente agarra sua mão e a quebra, fazendo com que ele caia. Lilith dispara uma bala contra ele, mas o loirinho se move a uma velocidade absurda e a chuta bem no meio do estômago, fazendo-a perder consciência também. O loirinho não tá nem aí pra nada, então ele simplesmente voa e dispara uma rajada de energia contra a sala de conferência, destruindo o prédio completamente. Em seguida, ele começa a lutar com Toru e Julie, os dominando com sua nova força, continuando com a sua destruição em massa. Ele voa e começa a destruir todos os prédios da escola. Ele dispara um feite de energia contra os dormitórios dos alunos, mas a coelhinha salta e bloqueia com seu blaze. Julie aproveita a chance e salta para enfrentar o K em um combate, e ela acerta um dos seus canhões, fazendo explodir sobre ele. E quando a fumaça se dissipa, o loirinho lança uma barreira de balas de energia contra a Julie, mas nosso protagonista a defende com sua técnica de barreira. Nesse momento, K tem a chance de acertar o estômago de Toru, fazendo sangrar muito, caindo no chão. Nisso a Julie corre até ele e começa a chamar pelo nome de Toru em pânico. Isso faz com que ela se encha de raiva como antes.
e lança uma enxurrada de golpes sem sentido, porém muito poderosos. Novamente, o K se vê pressionado, mas ele consegue acompanhar esses golpes, disparando várias balas de energia contra ela. O loirinho voa para poder escapar, mas a Julie o segue saltando no ar. Os dois entram em uma trocação franca, e o K consegue derrubar uma de suas espadas, mas a Julie usa uma técnica sem nome, e o golpeia em todas as direções, quebrando sua lâmina de energia e cortando seu peito. Nisso a armadura dele explode, fazendo com que os dois caem no chão. Enquanto isso, Toru se levanta e começa a caminhar em direção a Julie, que ainda está em seu frenesi de vingança, e não consegue diferenciar amigo de inimigo. Ela avança em direção ao Toru e fica golpeando a barreira dele. E ao ver que ela estava também se machucando, Toru abaixa sua barreira e a abraça, fazendo com que ela pare. Ao fazer isso, ele também sofre um corte em seu braço. Depois de conversar um pouco com ela, ele traz de volta aos seus sentidos e a faz se acalmar. Do outro lado, a praga do loirinho ainda está vivo e se levanta. Ele dispara 2 feixes de energia dos seus canhões. E o Toru usa sua barreira para se defender, mas seu escudo começa a se romper devido aos danos. Nesse momento, ele segura a mão da Julie e diz que vai protegê-la. Isso aumenta o poder da sua alma, fazendo com que sua barreira cresça. Ele consegue se proteger e K fica surpreso e irritado ao mesmo tempo, ao ver o Toru se tornar tão forte sem abrir mão dos seus ideais. E como previsto, o vilão usando a armadura super quebrada acaba sendo derrotado pelo nosso protagonista. E quando o loirinho cai no chão, ele pensa em seu irmão mais velho e admite a derrota. Quando amanhece, Miyabi pede desculpa a todos por ter atacado eles, e depois de recuperar os seus ferimentos, Toru vai ao encontro de Lilith, que compartilha informações sobre um garoto chamado Kevin. Ela revela que ele perdeu o irmão mais velho, o que causou um colapso da sua família, e mais tarde, ele foi criado como soldado pela Organização de Ferreiros de Equipamento, e se tornou o tal do K. Depois disso, nosso protagonista é informado que a Julie também se recuperou, e ouvindo isso, Toru corre para o telhado e se encontra com a garota. Ela pede desculpas por ter se descontrolado e o machucado, mas Toru a perdoa e diz que ficará ao lado dela para sempre, mostrando que deseja até mesmo fazer um Toruzinho com ela. E é assim que chegamos ao fim desse anime maravilhoso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo e espero também que fortaleçam deixando o like e se inscrevendo no canal, demorou? Um abraço a todos, fiquem com Deus e valeu!